Romanos capítulo 3. Deus é fiel e justo. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Nota de rodapé 1. Paulo considera algumas das grandes realidades divinas. Primeiro, os oráculos de Deus são privilégios valiosíssimos entregues à humanidade. No entanto, a vantagem de possuir a palavra de Deus, como no caso dos judeus e dos cristãos, implica necessariamente em responsabilidades e obrigações. 2. Deus é fiel. 3. Deus é justo. 4. Deus julgará e castigará todos os injustificados. Deus julgará e castigará todos os injustificados e pecadores, provando sua fidelidade e caráter justo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 5. Deus é verdadeiro. Ele é a verdade. 6. A glória de Deus. Muita em todos os sentidos. Que utilidade existe na circuncisão? Muita em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguirá anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. O ser humano é infiel e injusto. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Nota de rodapé 2. Paulo apresenta uma sequência de citações do Antigo Testamento com o objetivo de confirmar sua teologia quanto à universalidade do pecado. Versículo 9 ao versículo 12. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do poder e da condenação do pecado. As citações não são literais, pois a preocupação de Paulo, bem como de outros autores do Novo Testamento, tinha um sentido geral e didático, não literal. Além disso, os gregos não usavam aspas para identificar as citações, na maioria das vezes extraídas da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, originalmente escrita em hebraico. Em alguns casos, inspirados pelo Espírito Santo, os autores canônicos do Novo Testamento fizeram uso das citações do Antigo Testamento, adaptando e aplicando-as de várias formas ao contexto que estavam abordando. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto
Debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Nota de rodapé 3. A lei aqui tem a ver com salmos, profetas e provérbios. É uma referência clara quanto à autoridade de todo o Antigo Testamento, assim como em João 10, 34, João 15, 25, 1 Coríntios 14, 21. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Nota de rodapé 4. A finalidade principal dessa passagem não é apenas demonstrar a culpabilidade dos judeus e de todos os demais povos sobre a face da terra, os gentios, como também demonstrar que nenhum sistema religioso, nenhuma crença primitiva e restrita ou altamente aculturada é capaz de salvar o ser humano da condenação do afastamento eterno da presença de Deus. Justificados pela fé em Jesus. Entretanto, justificados pela fé em Jesus. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Nota de rodapé 5. Bendito, entretanto. Bendito, entretanto. Havendo revelado que todos os seres humanos, tanto judeus como gentios, são naturalmente ímpios, tendem espontaneamente à prática do mal. Romanos 1, 18, Romanos 3, até Romanos 3, 20. Paulo apresenta a boa notícia de que Deus, presente, está oferecendo gratuitamente um e único meio de justificação para cada indivíduo da raça humana que, de forma voluntária, pessoal e sincera, nele crê de todo o seu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nota de rodapé 6. Ao pecar, palavra que em hebraico tem o sentido de errar o alvo, o ser humano se encontra em falta perante o ideal para o qual Deus o criou. Isaías 43, versículo 7. A glória que o homem possuía e desfrutava antes da queda. Gênesis 1, versículo 26 ao 28. Salmo 8, versículo 5, versículo 6, Efésios 4, versículo 24, Colossenses 3, 10. O cristão sincero voltará a ter por intermédio de Jesus Cristo a glória que o homem possuía e desfrutava antes da queda. O cristão sincero voltará a ter por intermédio de Jesus Cristo. Hebreus 2, do versículo 5 ao versículo 9. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nota de rodapé 7. Paulo emprega o verbo justificar em 22 situações, especialmente de Romanos 2, 13 a Romanos 5, 1. Em Gálatas capítulo 2 e capítulo 3. Esse termo é fundamental na teologia paulina. Primeiro, negativamente, quando Deus declara o crente não culpado. Segundo, positivamente, quando Deus declara o crente justo, cancelando a sua culpa do pecado e acreditando-lhe justiça. A palavra redenção no original em grego era usada comumente na época no sentido de comprar um escravo ou dar-lhe a carta de plena liberdade.
Um paralelo significativo se observa na redenção de Israel da escravidão no Egito. Êxodo 15, 13. No exílio na Babilônia, Isaías 41, versículo 14, Isaías 43, versículo 1. E em relação ao livramento eterno do crente da escravidão do pecado, porquanto Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, pagou o resgate exigido para nossa libertação. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Nota de rodapé 8. A expressão propiciação vem do antigo hebraico, que traduzido para o termo grego da Septuaginta significa o lugar específico onde os pecados deviam ser expiados ou pagos, removidos. E em grego era chamado de propiciatório. Através do sacrifício redentor de Jesus, o Filho, Deus, o Pai, remove o pecado do seu povo, não virtualmente ou simbolicamente, como se dava nos rituais do passado, Levíticos capítulo 16, mas agora, em plena realidade físico-espiritual, eliminando definitivamente toda a culpabilidade humana perante Deus, o Supremo Juiz, e limpando completamente a consciência de cada indivíduo que aceita o sacrifício do Senhor como salvação para a sua vida. E, a partir dessa constatação, nasce de novo. João capítulo 3, 1 João capítulo 2, versículo 2. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Nota de rodapé 9. Quando Lutero estava traduzindo a Bíblia para a língua alemã, ao escrever esse versículo, fez questão de acrescentar a expressão restritiva somente pela fé. Ainda que o vocábulo somente não esteja nos originais gregos, reflete com exatidão o sentido geral da passagem. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Nota de rodapé 10. Paulo faz uma bela e profunda analogia entre a importância e a exatidão da lei, reconhecendo o primeiro artigo da lei judaica, amado e defendido radicalmente por todos os judeus ao longo dos séculos. O Senhor é um só Deus, Deuteronômio 6,4. E a exaltação de Cristo, o unigênito Filho de Deus, como o único meio de salvação para os judeus e todos os gentios sobre a face da terra. Paulo percebe que será acusado de antinomismo, pregar ou agir contra a lei. Contudo, apesar de mostrar que a lei é impotente para salvar e que esse poder opera somente em Jesus Cristo, capítulo 6 e capítulo 7, voltará a confirmar a validade da lei na passagem do capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 18.